Uma coisa interessante que a gente pode falar sobre o signo de Leão. Leão está no triângulo do signo de fogo. Temos três signos ligados ao elemento fogo: Áries, Leão e Sagitário. A gente pode pensar o elemento fogo como a vontade. Simbolicamente, o elemento fogo está ligado à característica humana da vontade. Em qual sentido? O fogo ele é quente e seco, ou seja, ele é uma expressão que vai de dentro para fora, é um triângulo com a ponta apontada para cima, então uma expressão que vai de dentro para fora, e ele é seco. A secura é a falta de adaptabilidade que vai tensionar o ambiente ao meu redor, modificando ele. Então, o fogo é a força que faz com que um indivíduo se expresse para fora, não se adaptando, mas modificando o ambiente ao seu redor. Simbolicamente, analogicamente, segundo a linguagem típica da filosofia natural e da astrologia, essa é uma característica do ser humano. Todo ser humano tem capacidade de se expressar para fora, modificando o ambiente ao seu redor. Essa é a vontade, uma força que vem de dentro. Existem outros três elementos e outras três capacidades, outras três características do ser humano: o corpo, o sentimento e o pensamento, que tem outro papel na nossa vida. Agora, essa vontade, ela pode se expressar de três formas diferentes. Uma que é ariana, a segunda é leonina e a terceira é sagitariana. A primeira, a vontade ariana, a vontade de Áries, é uma vontade pré-individual, é uma vontade instintiva. Eu faço sempre esse exemplo: é quando você abre os olhos e tem um instinto para fazer. Você ainda não sabe exatamente o que você quer fazer, por que quer fazer, mas você vai lá e faz. Áries é um signo que é solar e também marcial, de Marte, né? Pura ação. É uma ação que às vezes não tem um pensamento prévio. Todo mundo fala, ariano instintivo. Essa é uma característica que todo ser humano tem. Todo ser humano expressa os 12 signos ao mesmo tempo, mas de uma forma diferente. Mais um e menos o outro. Tem uma hora que expressa um de uma forma muito expressiva e o outro de uma forma mais recuada. Mas Áries é isso. Pessoa que tem um Áries muito marcado é uma pessoa que tem uma vontade muito instintiva. O signo de Leão expressa uma outra forma de existir da vontade. É uma vontade que tem um grande foco individual. É por isso que se fala que o leonino só quer saber de si. O sol no meio do verão é aquele sol tão forte que só quer saber de si, que não deixa espaço para outros planetas se expressarem, para terem espaço e visibilidade. Não, o sol em Leão é só ele. Então, é uma forma da vontade que tem um grande foco individual, um grande centro em si mesmo. Isso é importante, tem seus desafios e seus pontos positivos. A gente muitas vezes tenta ver em cada signo o ponto positivo e o desafio. O ponto positivo é que todo mundo, cada um de nós, precisa de saber quem ele é, de saber qual que é a sua vontade, o que ele quer fazer no mundo, ele ou ela quer fazer no mundo. Isso é leão. É se centrar em si para saber o que a gente quer e fazê-lo. É algo extremamente importante. Agora, o limite, o desafio desse signo é não ser só isso. Se eu ser só eu e não deixar espaço para mais ninguém, aí vem um problema, né? Aí vem o excesso de ego, o excesso de individualidade, que muitas vezes é visto como característica problemática do signo de Leão. Já existe uma terceira forma de existir da vontade, que é o fogo de Sagitário, que é uma forma mais coletiva. É uma vontade que não é a vontade individual, mas é a vontade da comunidade. É aquela ação, aquela forma e força de mudar o mundo para além de nós. Sagitário tem muitas vezes uma simbologia ligada a Quiron. Quiron, que era um centauro, que foi o grande mestre dos heróis da mitologia grega clássica, de Héracles, de muitos outros heróis fortes. O centauro, Quiron, foi aquele centauro que conseguiu dominar seus instintos,
dominar seu ego para virar um grande mestre e até sacrificar a própria vida para o bem dos outros. Então, essa é a terceira declinação do fogo. Um fogo instintivo, um fogo individual e um fogo coletivo. Cada um de nós pode sentir essas qualidades dentro de si, pode viver essas três formas de vontade. O desafio da vida de cada um é saber quando que uma é mais apropriada e quando que outra é mais apropriada. E criar esse equilíbrio na dinâmica da nossa vida. E claro, cada um de nós vai ter mais proximidade, mais afinidade com uma dessas formas de vontade. E o nosso desafio cotidiano é, às vezes, limitar o nosso ego ou, às vezes, afirmar ele. Muitas vezes, já trouxe exemplos parecidos 1000 vezes. Eu já vi mapas de pessoas, eu consultei mapas de pessoas que tinham um fogo em aquário, em exílio, um fogo bem pequeno, bem fraco. E eram pessoas que muitas vezes deixavam a própria individualidade lá no cantinho, lá no último lugar, passavam a vida inteira cuidando dos outros. Muitas vezes a dica para eles é: não, agora você vai cuidar de si. Tente resgatar o seu signo de leão. Então, a gente sempre tem que pensar nessa simbologia que vem lá do fato astronômico, se expressa no céu e que a gente vive dentro de cada um de nós.